Seja bem-vindo aos 20 Segredos de um Sono Perfeito, parte 3. Caso você não tenha assistido as partes 1 e 2, recomendo que assista. Atingir a perfeição exige o conhecimento completo. Não se sinta obrigado a cumprir todos os segredos de uma vez. No entanto, convém anotá-los em algum local adequado. Assim, é possível colocar em prática segredo por segredo, de acordo com suas possibilidades e conveniências. Relembro que um sono reparador noturno é 50% de seu bem-estar diurno. Plante bem e colha os bons frutos logo ao nascer do sol. 8. Audição e sonoridade. Para reduzir os ruídos externos, use protetor auricular. Se optar por relaxamento ou meditação guiada, busque no YouTube. Desligue a reprodução automática para que não desperte após o término do vídeo programado, avançando sobre um novo vídeo não previsto. Dê preferência às lives, pois quase não tem propaganda. Tenha em mente que o processo de audição e atendimento exige foco e controle da mente, para que pensamentos ruins não invadam o espaço mental. Pesquise em meditação guiada ou hipnose para dormir. Segredo 11. No caso de meditação ou hipnose guiada, procure não depender de voz de terceiros por muito tempo. Assim que possível, parta para o próprio controle mental, com auto-hipnose mediante comando próprio, também chamado de autossugestionamento. 9. Controle da mente. Ao deitar e fechar os olhos, restam apenas dois sistemas orgânicos a controlar, a respiração e a mente. Tudo mais permanece ou deveria permanecer em repouso absoluto. Se no relaxamento guiado há influência de um guia externo, no autocontrole o comando de si para consigo mesmo vem da voz interior. Se antes a voz de comando era terceirizada, agora não há ninguém lá fora. Você está só. Sendo assim, você deve assumir os dois papéis, tanto de técnico quanto de jogador. O técnico deve zelar para que não haja perturbações no jogo. O jogador deve seguir as orientações do técnico. Uma música relaxante de fundo pode acompanhar o processo de autossugestionamento. O texto pode ser inspirado nos narrados nos vídeos anteriores de hipnose ou meditação guiada. Pesquise também em tela escura binaural, tela escura com sons da natureza, tela escura em 432 Hz. Segredo 12. Se você segue alguma crença, ore segundo os preceitos inscritos. Neste caso, importa menos a crença e mais a prática repetitiva. A repetição gera o transe. O transe gera foco absoluto. O foco absoluto inibe a excitação mental. Sem excitação, a mente relaxa e o sono vem. 10. Respiração e meditação. A meditação tem a ver com relaxar o corpo e acalmar a mente para criar um ambiente orgânico adequado à vinda do sono e sua manutenção até o despertar natural. A meditação não religiosa pode ser feita alguns minutos antes de dormir, sentado ou deitado. Esse ritual é combinado com a respiração, porque quando inerte, o corpo tem como único fluxo alimentar o oxigênio. A entrada correta de oxigênio está diretamente relacionada com a respiração correta. Uma das formas de respirar de forma errada é adotar a respiração curta. É aquela forma que adotamos quando estamos concentrados em alguma atividade de escritório, por exemplo. Isso gera pouca entrada de oxigênio. O cérebro entende essa redução de oxigênio como sendo análoga à de uma ameaça prolongada. Então, como forma de defesa, ocorre maior produção de cortisol. O excesso de produção de hormônios de defesa inibe a produção de hormônios de bem-estar. Segredo 13. Antes ou durante qualquer meditação, respire fundo algumas vezes, até relaxar. Essa forma de respiração, em que o volume de ar inalado é equivalente ao expirado, ocorre quando dormimos. É por isso que quando nos forçamos a respirar dessa forma, enganamos o cérebro fingindo que vamos dormir. Esse procedimento simples reduz a produção de hormônios estressores e aumenta os do descanso. Engane seu cérebro. Ao respirar fundo, o cérebro entende que o corpo vai dormir. Para dormir, ele produz mais serotonina e menos cortisol, ou mais hormônio relaxante e menos hormônio de estresse. Isso gera redução das atividades metabólicas, que gera calma, que facilita a vinda do sono. O corpo é dividido em diferentes partes. Cada parte exerce pelo menos uma função. Quem cuida de cada função são os hormônios. Os hormônios são gerados pelas glândulas. As glândulas e os órgãos são como os hardwares de computador. Os hormônios são os softwares. São eles que geram os comandos de fato. No Oriente, a meditação está estreitamente relacionada à respiração. Há diversas formas de respiração conforme o objetivo previsto. Pesquise por meditação guiada na internet. Segredo 14. Para não respirar pela boca enquanto dorme, tape-a com fita adesiva.
Isso evita que esta se abra, gerando ronco, respiração oral, sequidão na garganta, desbalanço na proporção de oxigênio e gás carbônico, fermentação intestinal e microdespertares. Às vezes a respiração ocorre pela boca devido à congestão nasal. O entupimento decorre do excesso de produção de muco e inflamação das fossas nasais. O que causa inflamação? Frequentemente a causa é hipersensibilidade ao leite e derivados. Segredo 15. Se você tem coriza, congestão nasal ou enxaqueca na região frontal da testa, pode ser rinite ou sinusite. Para confirmar a origem dos sintomas, faça um teste de exclusão alimentar. O teste consiste em ficar 21 dias sem leite e derivados. No 22º dia, dê um choque de inclusão, ingerindo boa quantidade de leite, iogurte e queijo. Verifique as possíveis reações até o 3º dia. Observe-as durante 3 dias. A autopercepção é muito importante. O melhor é fazer uso de agenda alimentar, registrando tudo por escrito, atentando para possíveis sintomas, como prisão de ventre ou constipação, diarreia, enxaqueca, rinite, obstrução nasal noturna, coriza, coceira na garganta, coceira nas fossas nasais, dermatite, irritabilidade e ansiedade exacerbada. 11. Tecnologia e aplicativos de monitoramento do sono. A tecnologia pode nos auxiliar também neste quesito, já que quando fechamos os olhos e apagamos, não sabemos o que acontece com o nosso corpo. Há aplicativos de monitoramento de sono, tais como Sleep Cycle, Sleep as Android, Sleep Genius. Existem também alarmes inteligentes, que tocam no momento mais adequado, de acordo com a qualidade e eficiência do sono. A maioria deles verifica quantos microdespertares houve durante a noite. Os microdespertares causam progressivos prejuízos metabólicos, entre eles fadiga crônica e hiperinsulinemia. Tais fatores facilitam o desenvolvimento da diabetes, uma das doenças crônicas de maior relevância da atualidade. A origem das doenças crônicas, em geral, são maus hábitos de longo prazo, gerando pioras graduais e cumulativas, via processos inflamatórios, como, por exemplo, tomar suco com açúcar adicionado por décadas a fio, além de muitas noites mal dormidas. Excetuando os aplicativos e as músicas facilitadoras de sono, recomenda-se desligar os demais equipamentos e gadgets. As ondas eletromagnéticas dos aparelhos, como celulares e roteadores Wi-Fi, geram dores de cabeça, pois entram em conflito com as ondas elétricas cerebrais. A existência de alguma luminosidade ambiente, mesmo as dos LEDs dos equipamentos eletrônicos, influi na produção hormonal, reduzindo a quantidade de melatonina ideal, o hormônio do sono. A pequena quantidade de luz é suficiente para manter a produção ativa de cortisol, que deveria estar tecnicamente inativada durante o sono. Deixe-me dar um recadinho rápido. O tema deste vídeo foi inspirado no livro Hiperagenda de Emagrecimento, já à disposição na Amazon. Higas, o autor, tomou como base as análises de médicos, publicadas em mais de 900 horas de podcasts. Mais do que atualizar sobre os benefícios dos alimentos e sobre os cuidados em relação aos produtos alimentícios, o conteúdo orienta sobre como fazer a gestão de tempo. Uma agenda diária preenchida com atividades dinâmicas e estratégicas inibe não só a fome, mas também a vinda de pensamentos inúteis e autossabotadores. Aproveite o hiperdesconto. O link está logo abaixo. Quanto ao celular, acerte os alertas e notificações para o estritamente necessário. Se possível, deixe em outro ambiente para recarga. Se tiver que deixar o celular próximo de si, procure desligar os alertas de notificação, deixando ativada apenas a opção de ligação telefônica. Segredo 16. A tecnologia é criativa e o passado sábio. Extraia o melhor de ambos, inclusive na hora de dormir. 12. Jejum intermitente. Qual é a relação do jejum com o sono? Se acabamos de jantar às 19 horas, dormimos, pulamos o café da manhã e almoçamos ao meio-dia, a soma do período sem comer totaliza 17 horas. Esse período sem comer nada já é considerado como um jejum intermitente. Por alguns milhões de anos, bem antes da domesticação do fogo, e posteriormente da agricultura e dos animais, o homem, ou o hominídeo vivia da caça e coleta. A fonte principal de energia vinha dos animais abatidos, além da coleta de ovos, larvas e pequenos insetos, como é feito até hoje pelos povos que vivem de forma primitiva, como os índios da Amazônia, os aborígenes na Austrália e os nativos das savanas africanas. Tanto as carnes de caça, quanto os ovos e larvas eram consumidos crus. Cada um desses alimentos possuem as suas próprias cepas de bactérias e fungos em seu interior. Parte desses seres microscópicos são diferentes dos seres presentes na microbiota intestinal humana.
Sob a presença de diferentes invasores, o novo hospedeiro não poderia ser acometido por novas doenças? Continua no próximo vídeo, o quarto e último desta série relacionada a sono perfeito. É muito importante para o crescimento do canal que você participe dando um like. Compartilhe também com aqueles que podem precisar das informações contidas aqui.